O céu preparou para nós esse dia e nós temos que aproveitar, gente, porque eu digo para os meus alunos, a nossa ficha, a nossa moeda é o tempo. E quando você tem clareza de quem você é em Deus, da sua identidade espiritual, da sua autoridade espiritual, olha, você não gasta a sua vida com coisas sem sentido. Por quê? Porque você está no modo ativação. E quando você entra no modo ativação, você ativa o ambiente e você não é ativado por ele. Então, gente, começa hoje uma maratona. Serão 3 lives hoje e 3 lives amanhã, para a gente poder concluir a jornada para o progresso debaixo de uma atmosfera, de uma apoteose de glória. Oh, aleluia! Então, gente, meu primeiro recado para vocês é: vamos acordar o povo. Vamos acordar o povo. Manda esse aviãozinho aí, chama pelo menos uns 5. Chama a tia, chama a avó, chama o primo, chama a amiga, chama a vizinha. Vamos fazer um barulho no ouvido desse povo. Vamos, gente. Vamos acordar esse povo. Vou esperar você chamar aí pelo menos uns 5. Vai, me ajuda aí. Chama esse aviãozinho aí, e manda pelo menos para uns 5. Glória a Deus, estou tomando meu chá. Bom, gente, para começar essa live de hoje, incrível, incrível. O tema do nosso assunto é conheça a si mesmo. Gente, esse assunto vai mexer com você. E isso é proposital, porque crescimento, evolução, progresso, ele causa desconforto. Então, se você está na margem do conforto, se prepara para sair daí. Porque quando Jesus chamou os discípulos, ele despediu-se da multidão e disse: passemos para o mar alto. Porque é no mar alto, é nas águas profundas, é que você terá as maiores experiências. Então se prepara. Se prepare para mergulhar, para ser submergido pelo novo de Deus nessa manhã de segunda-feira. Em nome de Jesus. Então, gente, eu quero ler um texto com vocês da poderosa palavra de Deus. Vamos lá? Jeremias, capítulo de número 1, que diz-nos a palavra do nosso Deus. Olha que palavra poderosa. Tudo que eu falo aqui para vocês, gente, é com base bíblica, né? Vocês que estão comigo aqui, vocês que me acompanham, vocês sabem. É com base bíblica. Tudo que eu ensino para os meus alunos, vida íntima com Deus. A gente começa o método Prodos aqui, iniciando o alinhamento da sua vida íntima com Deus. Porque não adianta, gente, você pode conquistar tudo se você não tiver a base sólida do seu relacionamento íntimo, profundo com Deus, não vai dar certo. Então, tudo que você fizer, e se você quiser crescimento, desenvolvimento, progresso e realização, tem que estar na Bíblia, ok? Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz-nos assim: ainda antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Uau! Palavra de Deus ao profeta, ao jovem, ao adolescente Jeremias. Muito bem. Então, antes de nós permearmos por todo o conhecimento que o céu tem para nós essa manhã, eu quero te dar um recado valioso e precioso. Anota aí, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. No dia 10, que é amanhã, dia 10, eu tenho uma notícia incrível para você. De tudo que nós já vivemos até aqui, se o céu nos proporcionar o dia de amanhã, eu creio, se Jesus não voltar antes, se ele não voltar hoje, amanhã eu tenho uma bênção poderosa para a sua vida, gente. Vai ser forte, tá? Só posso te dizer isso. Então eu espero você amanhã. Luciene, eu não posso participar das 3 lives, eu trabalho. Então, você está no grupo? Então, se você está no grupo, você tem acesso aos links das aulas e também dos estudos em PDF que nós estamos enviando, ok? Outro recado para você, antes de nós entrarmos aqui em tudo que Deus preparou para nós essa manhã, outro recado escute isso aqui. Bom,
Vocês sabem que eu abro as inscrições para o Método Produz 2 vezes por ano, não é? E esse ano nós já abrimos. Então, nós vamos abrir esse curso e são 3 meses de curso e mentoria comigo, né, para você nunca mais ser o mesmo, para você nunca mais, sabe, ser uma pessoa estagnada, parada. Olha, é uma ativação poderosa, tá, gente? O Método Produz é uma mentoria, um curso valiosíssimo. Quem já fez comigo pode falar com muita propriedade do que eu estou dizendo. Então, como eu disse, são 2 vezes por ano. Esse ano nós já abrimos a primeira e vamos abrir. Desde abril nós estamos trabalhando muito aqui para poder abrir novas inscrições. A versão 2.0 do Método Produz, gente, está tão valiosa, vocês não têm noção, gente, quanto conteúdo glorioso para a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, sabe, interpessoal, para a sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. E eu ensino para os meus alunos que você não... que a gente tem uma crença de que se você vai bem numa área, você não pode ir bem em outras, né? Que se você se desponta em uma determinada área, você não pode se despontar em outra. Que ninguém pode ter tudo. Isso é uma crença limitante. Você pode viver uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar lutas, problemas e adversidades. Pelo contrário, isso quer dizer que você vai passar por todas as circunstâncias com a cabeça ereta, mais forte por dentro do que por fora. Quando você se depara com um acontecimento que é tão terrível ou algo que vem contra você, você precisa ter força, né, base sólida para poder lidar com a circunstância. Então nós nos tornamos mais orientados à solução do que ao problema no Método Produz. E é valioso, gente, é valioso. Então, deixa eu passar isso aqui para você. Nós vamos abrir inscrições, novas inscrições. Só que eu estou preparando e nós concluímos aqui uma maneira muito legal, gente. Uma oportunidade única, sabe? Exclusiva para você, que é a minha audiência mais engajada. Para você que é o pessoal que me acompanha, que está comigo e que acorda às 6 da manhã e que de fato deseja viver transformação na sua vida. Algo que nós nunca fizemos na história do Método Produz. Nós vamos liberar agora. O que é, Luciene? Eu montei um grupo VIP e dentro do grupo VIP eu vou liberar uma condição única e especial que não está no meu site. Se você colocar lá Método Produz, você vai ver que o valor que está lá é 1. E o que nós vamos disponibilizar no grupo VIP, essa oferta que vai ser liberada só no grupo VIP, não vai ser no Face, no Instagram e nenhuma outra rede social, apenas no grupo VIP. Essa condição é assustadora, é absurda de barato, gente. É algo assim, sabe, que você não tem como você dizer, não posso, não tenho condição. Não. É algo assim, sabe, para você, é uma oportunidade única, gente. Então, ó, para você poder participar e ter acesso a essa oferta exclusiva, que vai ser liberada em um único dia, não vai ser liberado em uma semana, em 3 dias, não vai ficar à disposição depois, vai ser liberado num único dia, dentro do meu grupo VIP. Você precisa entrar para você poder ter acesso. O grupo VIP está silenciado. Tem pessoas que já entrou e está me perguntando quando é que vão começar a conversar, interagir e tirar dúvidas. A partir de hoje, o grupo será aberto. O pessoal do suporte vai começar a conversar com vocês para tirar todas as dúvidas e poder ajudar e orientar vocês. E preparar vocês para esse único dia que vai ser tremendo, gente. Então, ó, fica ligado, se prepare. Porque existem oportunidades que Deus prepara para nós, que é para revolucionar a nossa vida. Eu estou fazendo para vocês o que eu gostaria que muitas pessoas tivessem feito para mim no início da minha caminhada, que foi muito difícil. Muito difícil. Na minha época nós não tínhamos rede social e eu tive que fazer muitas loucuras para poder adquirir conhecimento, para poder conseguir adquirir livros e ter mentores na minha vida. Foi um processo muito difícil. Então hoje nós temos a oportunidade de poder ter pessoas em nossas vidas que podem nos orientar de uma forma que a gente erre menos. E eu sempre digo para os meus alunos, quem conhece mais erra menos. Então, gente, se prepara, tá? Porque vai ser forte.
vai ser forte. Então, bora lá? Conhecendo a si mesmo. Um dos maiores desafios para o seu progresso, um dos maiores desafios para o seu crescimento e o crescimento de qualquer pessoa é saber lidar com as frustrações. Quando os planos não saem da forma como nós desejamos. Porque não significa que você, alinhando a sua vida e você fazendo tudo o que você precisa fazer para se conectar e ativar a sua identidade espiritual, que tudo vai correr 100% do jeito que você almeja. Pelo contrário, os desafios, os problemas, os erros, os acontecimentos nos sobrevêm justamente como uma escada para a nossa elevação. Então, quando você se torna uma pessoa maior por dentro do que por fora, quando você ativa a sua identidade espiritual, o que acontece com você? Você sabe lidar com qualquer situação. E isso daqui, gente, é algo que transforma a nossa mentalidade. Então, lidar com as frustrações é algo de muita importância. Muita importância. Por quê? Porque pessoas que não sabem lidar com os momentos difíceis da sua vida, ou elas entram na procrastinação, no desespero, no pavor, no medo, ou elas tomam decisões precipitadas que lhe causam um dano ainda maior, não é? Então nós precisamos, saber lidar com as frustrações e com os problemas, com os impercalços da vida. É importante você ter em mente, escute isso, você que está comigo no Instagram, você que está comigo no Facebook, no YouTube, escute isso. É importante você ter em mente que nem sempre tudo vai ocorrer exatamente como você planejou. E nós temos vários exemplos na Bíblia, vários exemplos. Nós poderíamos falar de Davi, não é? Poderíamos falar de José, poderíamos falar do próprio Jeremias. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não tiveram 100% dos seus resultados, do resultado almejado. Por exemplo, Davi e Ziglac. Após eles perderem tudo, você já leu 1 Samuel capítulo 30? Eu amo esse texto. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que os valentes de Davi, as pessoas que faziam parte do seu exército, aquele exército que ele preparou lá em Ziglac, né? Aqueles 600 homens, eles foram para Davi para uma guerra e quando eles voltaram para casa, eles se depararam com a cidade queimada. E as mulheres e os filhos foram levados. Os amalequitas com impento invadiram a cidade, aproveitaram que não tinha ninguém para poder defender e fizeram esse arrastão. E aí o que acontece é que quem estava com Davi começaram a culpar Davi. Escuta isso aqui, preste atenção. Eles começaram a dizer que aquele acontecimento, aquele erro, aquele problema era justamente por causa de Davi. Porque nós somos a geração de caçadores de culpados, né? E o problema de culpar o outrem é que eu me torno parte do problema e não da solução. Quando eu entro no modo de procurar pessoas para poder culpar os acontecimentos ruins da minha vida, as coisas que deram errado na minha vida, eu saio do modo, da oportunidade de entrar no modo solucionar problema para poder fazer parte daqueles que estão só fazendo parte do problema. E eles começaram a culpar Davi, você é culpado, Davi, perdemos tudo por sua causa. Então, gente, é nessa hora que você precisa saber gerenciar as frustrações. É essencial para você não perder a sua motivação, para você não perder o seu foco, o seu ideal. Olha o que aconteceu. Eles pegaram pedra nas mãos para apedrejar Davi. Eles queriam não apenas achar um culpado para aquela situação de adversidade, como eles também queriam matar o próprio líder. Eles pegaram pedra nas mãos e se prepararam para apedrejar a Davi. E o que a Bíblia diz? Que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Porque momentos de erro devem ser utilizados como aprendizado, né? Como para você poder desenvolver resiliência, sabe? Sabe o que é resiliência? É uma palavra que veio da física. Os psicólogos usam muito essa palavra, mas ela tem origem da física. É algo que sofreu um impacto muito forte, né? Mas que tem a capacidade
de conseguir voltar ao seu modo natural. Então, o que aconteceu não tirou Davi da sua posição, não tirou Davi da sua confiança, do seu alvo. Foi muito ruim, foi difícil. Só que Davi era alguém que foi preparado, predisposto, que cresceu, que se desenvolveu, que tinha um relacionamento íntimo com Deus e que era alguém que era capaz de lidar com qualquer circunstância, com qualquer situação. Então ele desenvolveu mais aprendizado com isso, mais resiliência. Então quando você faz da dificuldade uma oportunidade de se reerguer ainda mais forte, é aí que você começa a entender de fato quem você está se tornando. Mas tudo isso, gente, só é possível quando você tem metas definidas. Tudo isso só é possível quando você tem visão e direção, que é um dos pilares entre os 6 que nós trabalhamos aqui nos estudos profundos que temos no método Protos. Então, escute, como servos e servas de Deus, nós precisamos saber para onde estamos indo, mesmo nunca tendo estado lá. Nós precisamos conhecer, saber para onde estamos indo. Porque existem pessoas nos seguindo, existem pessoas que estão sendo inspiradas em nossas vidas. Então, mesmo que você diga, não, eu não sou líder de nada, eu não sou líder de ninguém, você é líder de si mesmo. Porque para conseguir liderar qualquer pessoa ou qualquer equipe, você precisa primeiro aprender a liderar a si mesmo. Isso é que era Davi. Davi era líder de si mesmo. Então, se você não tem essa consciência, essa conscientização, é um dos piores erros, sabe? Que impacta muito no seu progresso, que atrapalha muito o seu desenvolvimento e a sua conexão com o reino de Deus. Atrapalha muito você de ativar a sua identidade espiritual. Porque pessoas que percebem que o líder ou quem é servo de Deus, que professam a fé, que estão saindo de um lugar e caminhando para outro lugar, que é o que nós estamos fazendo, o que acontece é que quando as pessoas percebem que você não tem destino, que você está dando volta, que você está perdido, que você está embaraçado, como disse Paulo a Timóteo, aquele que milita como soldado de Cristo não se embaraça com coisa alguma, quando eles percebem isso, eles abandonam, eles te deixam, eles saem. Então, como no caso do rei Saul, né? Nós vemos que ele ficou perdido, sem direção, e então o povo começou a deixá-lo pelo caminho. Então, aliado a isso, também é necessário você não deixar o medo da mudança tomar conta, porque mudança gera desconforto. Transformação tira você da sua margem, da vida que você está acostumado a viver. Por quê? Porque agora você vai começar a criar novas crenças, novos hábitos para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu desenvolvimento e também para a sua ativação espiritual. Então, o que acontece? Vem o medo. Nós já falamos aqui em uma das aulas dessa jornada para o progresso desse seminário acerca do medo, que o medo é a raiz da incredulidade. E o medo não pode ser uma barreira para a sua ação. O medo não pode ser uma barreira para você tomar a decisão exata, a decisão que é necessário você tomar. Então, você não pode permitir que o medo continue deixando você no lugar que você está, na área de conforto, de conformismo. Por quê, gente? Porque nós já falamos aqui que o medo trava, não é? Nós já falamos aqui que o medo é uma inimiga declarada da sua evolução, do seu progresso e também do seu crescimento. Então, para você conquistar, sabe, o seu crescimento, a sua evolução, para você poder conquistar, sabe, aquilo que o céu tem para a sua vida, você precisa compreender que esse processo, ele é longo e ele é cheio de desafios. Não é uma trajetória linear, não é uma oração muito forte, não é um livro apenas que você lê. É um conjunto de coisas e isso vai levar tempo. Eu digo para os meus alunos aqui, 3 meses, se você aplicar o que eu te ensino, a sua vida vira, a sua vida muda. É impossível você continuar sendo o mesmo depois que você tem visão e direção. É impossível você continuar a ser o mesmo depois que você aprofunda
depois que você se torna alguém mais íntimo do que você já foi até agora com Deus. Então, nessa trajetória, você precisa saber que existem muitos altos e baixos. Como disse Charles Shindon, as decisões que você está tomando nesse exato momento, nesse exato instante, e todas as decisões que você vai tomar em todos os dias que virão, vão moldar como você se sente hoje e também vai se tornar nos anos seguintes. Então, as decisões, como nós já falamos ontem, se você não viu a aula de ontem, você precisa ver essa aula de ontem. A melhor escolha, fortalecendo suas decisões, o poder da decisão. Quando você sabe, quando você tem a clareza desses pontos que são culminantes, que são pontos que vão mostrar a você quem de fato você está se tornando, a probabilidade de você se tornar alguém muito além e muito melhor é muito grande. Agora, é necessário que você entenda isso. É importante você avaliar isso que eu estou lhe dizendo. Preste atenção, porque nós estamos falando hoje sobre conhecendo a si mesmo. Eu li o texto de Jeremias 1 e eu estou discorrendo com você, fazendo aqui uma síntese das aulas ou da aula que eu dou aqui sobre autoconhecimento, tá? Preste atenção nisso aqui, liga aí, preste atenção, ativa comigo, ó. Ou seja, se você não tiver coragem para tomar decisões, se você não tiver coragem de decidir o que você precisa decidir, a mudança significativa nunca vai ser feita. Ela nunca poderá ser feita. Porque o que determina você ativar e você se tornar quem Deus quer que você se torne, depende da sua decisão. Nós falamos ontem sobre a vontade de Deus, a telema e a bolema, a vontade de Deus que parte de uma decisão, né? O homem tem que decidir, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas é necessário o quê? Uma transformação mental, uma decisão do próprio homem, para Deus poder concluir e realizar a sua boa, agradável e perfeita vontade na vida do homem. E também existe a decisão do próprio Deus, a vontade de Deus, que é aquela suprema, a que ele decide e que ninguém pode revogar. Então, se você quer viver uma mudança significativa na sua vida, você precisa tomar decisões. E eu quero decretar na sua vida, declarar na sua vida, nessa manhã de dia 9 de maio, nessa segunda-feira, que você vai começar a tomar as decisões que você precisa. E aqui eu ensino os meus alunos sobre deletar, terceirizar, delegar. E a gente aprende dentro dessas 3 verdades, sabe? Essas 3 verdades aqui, que são imprescindíveis, a desfazer-se da lista de tarefas para construir uma lista de sucesso. Porque muitas das coisas que nós fazemos não está nos tirando do lugar, não está nos conectando e nem nos levando ao nosso próximo nível. Então, se você não pode esperar por resultados, você e eu não podemos esperar por resultados diferentes se nós fazemos sempre as mesmas coisas. Gente, isso é uma questão de clareza, é uma questão de você saber, conhecimento. Então, você precisa mudar. Você precisa de uma reviravolta muito grande na sua vida. Né? Então, o que eu preciso? Você precisa progredir. E eu sempre digo, se você não está crescendo, você está diminuindo. Não tem meio termo. Se você não está progredindo, você está regredindo. Não existe meio termo, gente. Assim como não existe meio termo, é céu ou inferno, não existe meio termo para nada. Para nada. Não existe meio caminho. Ou você anda o caminho todo, ou você regride o caminho. Não dá para ficar parado no meio do caminho, porque a vida vai exigir que você tome decisões. Então, se você deseja crescer, desenvolver, ativar sua identidade espiritual e viver de fato o que o céu tem para você, você precisa entender isso que eu estou lhe dizendo. Então, isso aqui demanda que você atue em 2 áreas principais da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. Autoconhecimento, conhecendo a si mesmo, e planejamento. São 2 coisas imprescindíveis para você viver todas as promessas e todas as vitórias que Deus tem para você, que o céu tem para você.
As pessoas acham que não depende delas, que depende unicamente de Deus. Isso é um erro, isso é um mito. Quantas e quantas pessoas que eu já não fiz curso e mentoria que não tiveram essa crença. Depende de Deus, não preciso fazer nada. Deus vai fazer, não preciso nem me mover. Então elas levam a sua vida de qualquer forma e passa-se anos e anos e anos e nada acontece. Aí entra a frustração. Porque toda causa, todo efeito tem uma causa. O que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, é justamente porque você deixou de se desenvolver, você deixou de crescer, você deixou de viver uma vida profunda e construir uma vida íntima com Deus. É por isso que muitas vezes nós entramos em situações adversas e nós não conseguimos entender. E alguns acham que é prova de Deus. E eu provo para as pessoas no curso aqui que tem coisas, existem, que nós temos que ter discernimento do que é prova e do que é colheita. Existem coisas que não têm ação de Deus como prova, né, como um teste para o nosso crescimento. E eu digo aqui que a maioria das coisas que estamos vivendo hoje tem a ver com colheita, tem a ver com decisões erradas que fizemos ao longo das nossas vidas e nos trouxe até aqui. Então, autoconhecimento e planejamento. Primeiro, autoconhecimento. Compreender suas emoções. Isso é conhecer a si mesmo. Compreender suas atitudes e comportamentos é fundamental na jornada para o progresso, para você ativar sua identidade espiritual. Deus chamou Jeremias. Foi Deus quem chamou Jeremias. Foi o Senhor quem chamou você. E aí, diante do chamado, Jeremias se depara com a sua incapacidade. Eu não sei falar. Eu sou ainda uma criança. E o Senhor disse, não digas que tu és uma criança, porque eu te conheci antes que você fosse formado no ventre. E isso é um mistério grandioso, né? Grandioso. Porque assim como nós não sabemos como se forma no ventre da mulher, como se forma os ossos da criança, assim nós não podemos compreender como Deus trabalha. As pessoas querem ditar como Deus trabalha. Então, o trabalho de Deus é mistério, é profundo demais. Não existe nenhum conhecimento nessa vida que possa explicar a ação divina de Deus em determinadas circunstâncias. Então, nós precisamos nos conhecer. O que eu vejo é que Jeremias até então não se conhecia. Daí para frente, Jeremias se torna quem Deus quer que ele se torne, com o processo. Ele evoluiu, ele cresceu, mas até então ele não se conhecia, porque ele era ainda muito jovem, é natural, mas o problema é que nós já estamos na fase adulta, né? Nós não somos um Jeremias, um adolescente, nós já passamos da fase da adolescência há muito tempo e nós ainda estamos agindo como crianças, como pessoas que não se permite ser tratado, predisposto, moldado, que não evolui, que não cresce. É o que Paulo disse aos coríntios, querendo eu dar a vocês alimento sólido, eu não pude. Não pude, por quê? Porque vocês ainda são meninos, então eu tenho que dar a vocês leite. E o escritor aos Hebreus disse isso no capítulo 5, que as coisas que ele estava falando era difícil demais de compreensão. Então era necessário que alguém voltasse ali, vocês necessitais que alguém voltem aqui, disse o escritor aos Hebreus capítulo 11, para vos ensinar os rudimentos da palavra de Deus, né? Aquilo que foi ensinado lá no início, mas que vocês não desenvolveram, vocês não cresceram, vocês não exercitaram, vocês não colocaram em prática. Então esse comportamento, sabe, precisa ser mudado, precisa ser alinhado, gente. Porque senão nós não vamos viver uma mudança, uma transformação significativa em nossas vidas. Então você precisa conhecer quem é você. Eu li aqui a palavra, eu te conheci. A palavra conhecer na Bíblia, ela tem um verbo que significa iada. Conhecer a si mesmo é de suma importância para você poder administrar, sabe, os seus sentimentos, para você poder não apenas compreender suas emoções e atitudes e comportamentos, mas para você também saber como gerenciar, sabe? Não é que você não vai sentir raiva,
É você não agir no calor da raiva. Não se põe o sol ao vosso olho, né, na hora da ira. Isso quer dizer, não fique cego, né? Não tome decisões precipitadas. Então você precisa conhecer a você mesmo. E eu pergunto aqui, quem é você? E as pessoas dizem, eu sou psicólogo. Não, isso é o que você faz. Quem é você? Eu sou pastor. Não, isso é o que você realiza. Quem é você? Eu sou missionária. Eu sou dentista. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, você não sabe quem é você. Você precisa conhecer você. Então, a partir desse conhecimento, você sabendo suas emoções, você compreendendo as suas atitudes, você conhecendo o seu comportamento, é que você vai ter um grande progresso, uma grande evolução. É profundo isso aqui, gente. É profundo. Preste atenção. Analise o que eu vou dizer para você agora. Isso vai ajudar você a identificar, sabe? Vai ajudar você, quando você sabe quem você é, quando você tem conhecimento profundo das suas emoções, do seu comportamento, das suas atitudes, então você começa a identificar o que está por trás da maneira como você se comporta. Então, por que eu me comporto assim? Eu faço meus alunos aqui fazer uma lista, né? Qual o seu comportamento diante de dadas circunstâncias? Isso vai mostrar quem é você. Isso mostra quem você se tornou e quem você está se tornando. E você pode mudar isso. Então, a partir dessa clareza, isso você começa a ter como identidade, sabe? E aí você começa a dizer, não, essa pessoa não sou eu, né? Porque você começa a ter clareza. Por que eu estou tendo esse comportamento? O que está me levando a ter essa atitude? Então, isso vai ajudar você, essa clareza, esse conhecimento, você conhecendo a si mesmo, vai ajudar você a identificar o que está por trás da maneira como você se comporta. E aí, tendo essa clareza, você vai traçar estratégias que vai permitir você alcançar as mudanças que você tanto precisa, que é necessária, que são necessárias para o seu progresso, para a sua evolução, para você poder ativar a sua identidade espiritual. E eu já cheguei a conversar com vocês aqui, quem me acompanha sabe que eu era uma mulher muito perturbada. E não era perturbada por demônios, não, tá? Não era perturbada por coisas ruins, não. Eu era perturbada porque eu não conhecia quem eu realmente era. Então, dadas as circunstâncias, as minhas atitudes eram reprováveis. E eu chorava, né? Porque eu tomava certa atitude, depois eu me arrependia. Só que, mesmo que eu me arrependesse, aquilo não consertava a atitude que eu tinha tido. Então eu chorava e dizia, meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Por que eu fiz isso? Meu Deus, aquilo me levava a uma tristeza tão profunda. E aí eu ficava frustrada, né? Porque eu dizia, como que eu, sendo a pregadora, a ministrante, sendo o instrumento de Deus, posso agir dessa forma? E eu já contei para vocês aqui a mulher brava que eu era. Então eu jogava os pratos, eu quebrava a casa, porque eu me descontrolava, sabe? E buscando, pedindo, sendo mentorada, sendo cuidada, avaliada, eu tive esse processo, sabe? De autoconhecimento, de conhecer a mim mesma. Então foi conhecendo a mim mesma, sabendo o que me levava a ter aquele comportamento, tendo clareza de quem eu havia me tornado e o que eu precisava mudar na minha vida. O que precisava ser feito para mim poder viver uma mudança significativa, uma transformação profunda. Foi então que eu comecei a traçar planos, estratégias que me permitiram a viver essas mudanças tão profundas e tão significativas. E eu digo isso com muita propriedade, gente, porque eu conheço, eu sei o que é você não controlar seus sentimentos. Eu sei o que é você não saber gerenciar, sabe, as suas emoções. Eu sei do que eu estou falando. Então eu li muita coisa sobre o comportamento humano, leio até hoje, porque eu acabei pegando amor por estudar o comportamento humano. E a gente estuda na teologia, a antropologia. Então a gente precisa conhecer a si mesmo, né? Porque isso, gente, é fundamental para a sua melhoria. Isso é fundamental para o seu crescimento, para você poder saber lidar com as circunstâncias. E depois que eu quebrei em 2013, né, que eu fui à falência e que eu entrei naquele estado de calamidade que foi
um tsunami na minha vida, que tirou tudo do lugar, foi que eu vi que eu não conhecia a mim mesma. Né? Que, dada aquela circunstância, eu não soube lidar com as frustrações, eu não soube lidar com a perca, né? Com a crise, não soube lidar com aquele momento difícil. Então, me levou à depressão, me levou à tristeza tão profunda que eu desenvolvi uma série, né? Desencadeei uma série de situações. Então, foi daí por diante que eu comecei a buscar pela minha evolução, pelo meu crescimento. Gente, eu vou dizer para vocês, já passei por circunstâncias piores do que aquela que eu passei em 2013, sabe? Então, eu sei que quando você cresce, você se desenvolve, você ativa a sua identidade espiritual, você se torna mais forte que a circunstância, você se torna maior do que os acontecimentos que lhe sobrevêm. Então, diante de coisas terríveis que eu já passei, piores do que aquela, a mulher que eu me tornei me fez administrar toda a situação, me fez administrar toda a circunstância, né? Então, isso é muito importante, porque as situações difíceis precisam gerar pessoas fortes. Lutas, adversidades precisam não apenas me melhorar, mas me tornar uma pessoa mais firme, mais forte e mais resistente. Então, o processo de mentoria é um grande aliado nessa jornada. É um grande aliado. E eu digo para vocês, eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse tido mentores na minha vida, se eu não tivesse tido busca, sabe, essa fome, sabe, por desenvolvimento, por crescimento, por conhecer a minha identidade espiritual, por querer me conectar com aquilo que o céu tinha para mim. Então foi um processo muito glorioso. E eu sei do que eu estou dizendo, porque eu sou prova viva. Por quê? Porque permite você refletir acerca disso, sobre você. Quando você tem alguém na sua vida que mostra para você, né, o caminho que ela já traçou, que ela já foi, você percorre esse caminho com menos erros e menos dor. Então, no entanto, também eu sempre digo aqui que é importante você ter em mente que o seu autoconhecimento, você conhecer a si mesmo, pode ser doloroso e também demorado, né? Eu tenho pessoas aqui que foram viver a transformação na sua vida depois do método. Né? Por quê? Porque elas tiveram que refazer todo o caminho, porque foi muito difícil, muito doloroso. Devido a tantas coisas que ela viveu na sua vida, ela se tornou uma pessoa tão enrijecida, tão difícil de lidar, que ela não se conhecia. Ela dizia que ela era porque ela agia daquele jeito porque ela era sincera. Não, eu tomo essa atitude, eu falo mesmo tudo que eu penso, né? Eu não meço as minhas palavras, porque Deus me conhece, Deus sabe que eu sou assim, Ele me chamou assim. Então, essas desculpas que as pessoas dão para elas mesmas, faz elas sabotarem o seu futuro, fazem elas sabotarem as suas vidas. Então, a partir desse autoconhecimento, sabe, gente, é uma evolução tão gloriosa. Eu tenho tantos alunos aqui, né, que eu tenho visto a evolução na vida deles, e a última aula que nós tivemos assim foi tão profunda na semana passada, e olha, não teve quem não ficou impactado na sala, né, na classe E, na classe A, na classe C. Por quê? Porque a transformação, partindo desse autoconhecimento, foi tão profunda que a pessoa diz, olha, eu estou há anos frequentando a igreja, né? Mas eu estava como Jó, os meus olhos não viram o Senhor, eu só conhecia Ele de ouvir falar. Eu achava que eu conhecia Deus, mas hoje eu sei quem é o meu Deus. Por quê? Porque eu pego na sua mão e te levo a conhecer a você mesma. Né? Eu levo você a entrar nessas águas tão profundas, né, de autoanálise. Isso, gente, é revolucionário demais, revolucionário. Então, é doloroso, é muitas vezes demorado, mas é valioso, é imprescindível, é transformador. Isso porque você vai se deparar com as coisas a respeito de você mesmo, das quais você não gosta, né? Das quais você não queria mudar, porque você achava que você nasceu assim, você tinha que morrer assim, sabe? Então, quando você tem esse conhecimento, aí a gente parte para a mudança. Aí a gente parte para a transformação. Então, você precisa conhecer a si mesmo. Você sabe quem você é? Por que você age assim? Por que diante de dadas circunstâncias, você toma certas atitudes? Você tem clareza acerca de quem você se tornou? E você tem a clareza de que você pode se transformar? Você pode ser uma pessoa diferente?
Então, quando você tem a clareza, a gente então trabalha com planejamento e disciplina. Como é que eu faço, Luciene, para poder deixar de ser essa pessoa que eu sou e me transformar e viver de fato quem Deus quer que eu seja? Nada é possível sem a habilitação do Espírito Santo, tá, gente? Nada é possível sem a habilitação do Espírito Santo. Então, todas as minhas aulas são muito espirituais, porque eu sou uma mulher espiritual. Nada é possível sem a habilitação do Santo Espírito de Deus. Mas você também precisa de planejamento e disciplina. Você não pode querer que Deus pegue na sua mão e faça coisas que você tem que fazer. Você não quer que Deus desça do céu na terra ou que Ele use o Espírito de Deus para fazer coisas que são práticas, né? Que são coisas que qualquer ser humano pode fazer. O quê? Planejar e disciplinar. Uma vez que você tenha definido os pontos mais fortes da sua vida, porque a gente trabalha aqui os pontos fortes, né? Eu digo para as pessoas, vamos orar pelos pontos fracos, mas vamos desenvolver os pontos fortes. Vamos focar nos pontos fortes, porque é esse que vai tirar você de onde você está para levar você aonde você precisa chegar. Então, uma vez que você tenha definido os pontos nos quais você pretende se desenvolver, crescer, progredir, evoluir, é hora de planejar e de se disciplinar. Então, aqui no Método Prodos, nós usamos a ferramenta que eu chamo de ativação, chamada MRD. E vocês já me perguntaram aqui nos stories, né? Vocês já me perguntaram aqui no Face, no Instagram, no YouTube. O que é MRD? Às vezes vocês estão vendo eu fazer algum vídeo e tem uns papelzinhos colados ali atrás com essas siglas. MRD. Metas, rotinas e disciplina. O que é MRD? Planejamento. Porque é o planejamento, sabe, que permite que você defina tudo o que você precisa fazer para você poder alcançar suas metas. É o planejamento, gente. Mas as pessoas têm uma crença tão limitante que elas dizem: mas o homem são as preparações do coração. O homem faz plano, mas a última palavra vem da boca de Deus. Então isso quer dizer que você não pode planejar? Então isso significa que você não deva planejar? Isso é um mito, gente. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que você não possa planejar, até porque Jesus deu luz nisso em Lucas 17. Jesus disse o quê? Que todo aquele que deseja construir, progredir, evoluir, sair de um lugar e chegar em outro, primeiro, Jesus falando, primeiro, ele senta, calcula, planeja. Para quê? Para que depois não venha alguém dizer, lá, começou e não terminou. Por quê? Porque sem planejamento, não tem como você viver resultados. Não tem como você se tornar uma pessoa evoluída. Então é necessário você ter planejamento, porque é o planejamento que vai permitir que você defina tudo que você precisa para você poder alcançar os resultados, uma realização. E não mera satisfação. Eu digo para os meus alunos, não se contente com mera satisfação, porque Deus te chamou para você ter vida abundante. E Jesus disse, foi para isso que o Filho do Homem veio. Foi para isso que eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quais serão as etapas do seu progresso? Quais são as etapas para você poder viver o que Deus tem para você? Ações que você precisa tomar, decisões. Como é que eu faço? Bom, você precisa colocar em prática tudo que eu te ensino. Você tem que praticar. E o tempo, você tem que analisar o tempo necessário, que são essenciais para o seu planejamento. Então, assim, é mais do que você falar, eu tenho tudo na minha cabeça, né? Tem pessoas que vivem enroladas, né? Vivem embaraçadas com as coisas do seu dia, porque elas dizem que tem tudo na cabeça. Elas não têm uma agenda, elas não escrevem. Quanto mais a sua demanda é grande, mais você precisa ter planejamento. Eu tenho pastores aqui que são empresários, eu tenho pastores aqui que são pais, que são mães. Eu não tenho tempo para o meu filho, a minha vida é muito corrida. Então eu mostro para eles que eles podem ter tempo para os seus filhos. Eu mostro para eles que eles podem ser uma pessoa realizada em todas as áreas da sua vida se eles tiverem planejamento. Então entenda que o seu crescimento, a sua evolução, o seu progresso depende do planejamento. Por quê? Porque senão você não vai apenas não ter uma qualidade de vida, mas você também não vai ter uma qualidade de vida com a sua família. Você não vai ter qualidade de vida com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus funcionários, com o seu patrão. Você vai ter uma qualidade de vida como líder ou então com seus liderados. Então todos vão ganhar a partir desse conhecimento e desse planejamento e vão se beneficiar com o seu progresso. Quantas pessoas eu não tenho aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Recebi até uma mensagem do marido e coloquei para vocês aqui nos meus stories, né?
o marido me agradecendo, dizendo que depois que a mulher dele entrou no método Produs, a vida mudou em casa. Né? Ela deixou de ser aquela mulher, ai, eu não aguento, ai, é muita bagunça, ai, não sei o quê, ai, você não me ajuda. Eu só reclamava e vivia gritando, brava, estressada. E mudou, por quê? Planejamento. Então, a diferença do cristão, né, de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que vive as promessas de Deus, que tem gente que fala, é o tempo de Deus que não chegou ainda. E eu provo para vocês que 90% das frustrações não é por causa do tempo. 90% das situações difíceis que estamos passando não é porque o tempo de Deus não chegou. É porque nós não estamos alinhados para viver o que Deus tem para nós. É necessário um alinhamento. Alinhamento. Então, quando você se alinha, a vertical, a horizontal se manifesta. Então, liga aqui na terra para ligar no céu. Arruma aqui na terra que o céu responde. Coloca a sua vida em ordem que Deus vai agir. Então, o tempo de Deus trabalha mediante o meu posicionamento, né? O meu alinhamento. Então, a diferença de uma pessoa de sucesso, de um cristão que vive sucesso, está no seu progresso, né? Em desenvolver-se, né? Em se tornar uma pessoa mais alinhada, sabe? Os que não se desenvolvem, não crescem, não progridem, eles sabotam as suas vidas, sabotam suas famílias, sabotam seus ministérios. Até quando você vai sabotar sua vida? Até quando você vai ficar sabotando seu futuro? Até quando você vai sabotar a sua família, seu ministério, chamado que Deus te deu? Até quando você vai ficar aí com medo, coagido, tímido, não sei falar, eu tenho pavor, eu não sei fazer? Até quando? Não diga que você é uma criança, porque antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Ou seja, Deus não te escolheu pelo que você é hoje, porque Ele sabe quem você pode se tornar amanhã. Partindo desse conhecimento, você não pode mais ficar onde você está. Então, você precisa se dar essa oportunidade. Você precisa, sabe, fazer investimentos na sua vida. Eu digo para meus alunos aqui, quando é que você vai entender que você vai ter que gastar menos com sapato, menos com bolsa, menos com saídas, menos com restaurante e investir mais em você? Quando é que você vai entender isso? Quando? Você tem que investir a longo prazo e não só em curto prazo. Porque quem quer se dar bem instantaneamente, vai se dar bem só momentaneamente, vive de momentos. Ah, mas a vida é feita de momentos. Será que é mesmo? Isso é mentalidade de quem só investe num curto prazo. Se você começar a investir a médio e a longo prazo, seus resultados serão realizadores. Realizadores. Por isso, você precisa ter mais atenção a si mesma. Você precisa avaliar quem você é, quem você tem se tornado. E então, você verá tudo o mais que será grande, sabe, para a sua mudança, para a sua evolução no seu mundo exterior. Porque a mudança que você quer fora, ela começa com a sua transformação dentro. E eu digo para os meus alunos, as vitórias particulares, elas antecedem as vitórias públicas. Porque quem vive de vitória pública, mas não tem vitórias particulares, elas se sabotam. Porque elas não têm estrutura para permanecer no sucesso. Não têm estrutura para permanecer nos lugares altos. Eu tenho uma aluna aqui que ela recebeu uma bonificação na empresa, mas ela não tinha qualidade para aquele cargo. Ela tinha competência, mas ela não tinha estrutura emocional, sabe? Então, quando ela mudou de nível, as lutas aumentaram, as perseguições, a inveja aumentou e ela não soube lidar com aquilo. Então, ela começou a brigar com todo mundo. Ela começou a exigir das pessoas, porque ela começou a usar o cargo, a posição dela para dizer, vocês têm que me respeitar, porque hoje eu estou nessa posição. E com isso, ela foi desvencilhando a equipe, né? Ela foi tirando as pessoas dos seus lugares, porque quanto maior é o posto, mais controle emocional e mais gerenciar emoções é necessário, gente. E o que aconteceu? Ela perdeu o posto e ela não voltou para o posto que ela estava, ela foi demitida. E ela ficou muito mal com isso, muito mal. E ela me procurou chateada, desiludida, e eu falei, minha linda, calma.
Isso aconteceu justamente para você trabalhar esses pontos, para você trabalhar essas áreas. Você precisa conhecer a você mesmo. Vamos trabalhar isso aí? E agora na aula passada, ela contou para a classe que depois que ela estudou e entendeu e avaliou o seu comportamento, quem ela viu que o problema não era as pessoas que perseguia ela, não era a inveja das pessoas, era ela que não sabia lidar. Por quê? Porque por dentro ela era tão pequena que tudo que acontecia fora desposicionava ela. Tudo que acontecia fora fazia ela sair da posição que ela estava. Descontrolava ela, né? Então, a gente precisa se tornar uma pessoa, né, melhor, mais forte por dentro do que por fora. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. É Jesus falando. Ninguém diga, ei-lo ali, ei-lo lá. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de vós. Lucas 17, 21. Então, o processo, sabe, gente, aqui do método Prodos, é levar você a se tornar a melhor versão de você. A melhor versão de você em Deus, tá? Em Deus. E até quem vem para o método Prodos e não é cristão, acaba se convertendo. Por quê? Porque eu apresento Jesus. Eu apresento Jesus. Porque tudo que eu vivo na minha vida parte dele. É por causa dele, é por ele. Então, se tornar quem Deus te chamou para ser, ativar a sua identidade espiritual, ativando os propósitos de Deus para a sua vida, depende muito, sabe, desse alinhamento que você precisa fazer. Então, Deus chamou você. Você não precisa ter dúvida, você não pode ter dúvida. Isso é claro, isso é fato. Foi o Senhor que chamou você. Por isso que você está aqui agora comigo nessa aula, a jornada para o progresso. Então, o que você precisa? Você precisa ativar os propósitos de Deus na sua vida. Você precisa se tornar um ativador, uma ativadora das bênçãos de Deus. Em todos os ambientes que Deus te colocar. Todos os ambientes. Você pode ser um Daniel na Babilônia e um José no Egito. Então, vocês estão preparados para os 3 melhores meses da sua vida? Método Prodo, gente. Eu quero convidar você a entrar no grupo VIP. A vir comigo, se permita viver essa novidade de Deus na sua vida. É uma novidade, gente. É um presente que eu quero dar a você, tá? Algo que a gente nunca fez, um valor muito abaixo. Então, entra no grupo VIP, vai na minha bio, tem um link ali debaixo da minha foto. Entra nesse grupo. Vem que você não vai se arrepender. Eu não tenho uma pessoa aqui que se arrependeu. Não tem ninguém aqui que diga, olha, ai que investimento, mas me arrependi. Não tem ninguém. Eu te garanto que a sua vida não vai ser mais a mesma. Será revolucionada. Sua vida será revolucionada. Tá bom? Então você precisa conhecer você mesmo, você tem que planejar. Ter uma vida de disciplina, que as pessoas pensam que planejar, é muito difícil, eu não consigo. Planejar evita desperdício. Faz com que você saiba administrar seu tempo. Gente, pelo amor de Deus, uma vida planejada é outro nível. É outro nível. Vem experimentar isso. Vem viver isso. Quero te convidar, tá bom? Espero você às 3 horas da tarde. Vai ser forte. Se você puder, vem comigo. Se você não pode, estenda esse convite para alguém. Chama alguém, seu marido, sua mãe, sua filha, o filho, o vizinho, o amigo. Olha, às 3h15 da tarde, às 15h30, às 15h03, a Luciene Viana vai estar falando hoje sobre ativando a sua identidade espiritual. Como ativar a sua identidade espiritual? Vai ser o assunto da aula daqui a pouco. Então, se você quiser, vem comigo. Vem. Vamos orar? Posso abençoar seu dia? Segura aí 1 segundo, rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Pai bendito, nosso Deus amado. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã nós louvamos e magnificamos o teu santo nome. Bendizemos a ti, Senhor, porque só tu és o grande eu sou. Nós louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor, por intermédio de Cristo, tem nos trago de volta. O Senhor tem nos levado a viver, Senhor, tantas vitórias. Se não for ao Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe. Abençoe essas pessoas, Deus, que estão aqui comigo no Face, no Instagram, no YouTube, que vão ver esse vídeo, talvez pelo WhatsApp. Senhor, impacta essa vida.
através de tudo que nós falamos nesta manhã, Senhor. Movimenta, Senhor, mexe com a alma dessa pessoa. Senhor, abre os olhos do seu entendimento, ajuda essa pessoa, Senhor, a entender, Pai, quem o Senhor chamou ela para ser. Porque o Senhor já nos deu o maior presente que nós poderíamos receber, nós já recebemos a sua graça. Agora nós precisamos nos tornar mais evoluídos, mais semelhantes a Ti. Precisamos nascer de novo, precisamos, ó Deus, alinhar a nossa vida, porque o que nós vamos alinhar aqui na vertical vai fazer com que a horizontal se manifeste. Ajuda-nos, ó Deus, através do Teu Santo Espírito esta manhã. Abençoa cada vida, cada lar, cada família. Paulo disse que o Espírito do Senhor Deus foi derramado em nosso coração e é Ele quem nos comunica, que nos mostra que somos amados do Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem propósito na vida de cada pessoa que está comigo aqui. Eu quero te pedir, ó Deus, que a partir desse dia nada seja igual. Abre os olhos, ó Deus, para que esta pessoa possa ver o que ela precisa fazer. E fortalece, Senhor Deus, na sua filha e no seu filho as decisões que ele precisa tomar. Não permita que ele fique em cima do muro. Não permita que ele faça parte dos desistentes ou daqueles que vivem acampados, querendo apenas segurança, mas que nós venhamos fazer parte dos escaladores, pessoas destemidas, pessoas que buscam desafios, pessoas que querem chegar nos altos montes como Josué. Em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, com a autoridade que o Senhor me confiou sobre essa terra. Eu ministro sobre cada família a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Sê com os teus filhos, Pai. Que eles tenham um dia muito abençoado, muito produtivo. Que eles tenham um dia, Senhor Deus, cheio do Teu Espírito e das Tuas maravilhas. Eu ministro sobre os Teus servos a bênção do Senhor. Que ela transborde, que ela seja, Senhor Deus, tão grande que venha impactar não só essa pessoa, mas a família e todo o ambiente que ela estiver. Sê com ela, meu Deus. É a minha oração e a minha gratidão a Ti nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado essa manhã, que o céu te abençoe e te guarde, que o céu faça florescer sobre você, faça descer sobre você o favor do Senhor, as bênçãos de Deus. Recebe nessa manhã, ativa nessa manhã. A Bíblia diz que o que dois ligar na terra será ligado no céu. Eu ligo com você as suas bênçãos. Eu ligo com você agora. Um novo tempo, uma nova história, uma novidade de Deus para a sua vida. Recebe o milagre, recebe a vitória, recebe a cura agora, aonde você está. Que toda raiz de enfermidade seja destruída agora e que você levante dessa cama forte, firme, curado para a glória do nome de Jesus. Você que está me vendo pelo hospital, você que está me vendo agora por um leito de dor, eu ministro sobre você a cura. Eu ministro sobre você agora. Em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura, a vitória, a bênção. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Eu espero você às 15h03 da tarde. Muitos beijos. I love you. Até daqui a pouco, gente. Paz.